Seja bem-vindo ao canal Sangue, Água e Fogo, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Sangue, Água e Fogo no YouTube. Criação da Sebastiana Bartolomeu Pessoa no YouTube. Canal Sangue, Água e Fogo. Canal Bastiana JDD. Canal Lessa Bartolomeu Pessoa. Raubib Dara Costilha, meus irmãos. Resposta de Jesus Cristo ao Holy Hostilha, a qual é misturou bom. Senhor Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça aos quais instala dos quatro cantos do mundo, por todo o país, esta barral. Gestamos Julia ao semelha ao meu ostemehal do visto eraleaste mil ao meu vuferador a com deste barral jasto Senhor Jesus Cristo ao Espírito de Deus paraco e justiça destará leal micunda e bebestorule o fo, descer eu biu, é da rau, esta lhe estará leal ao povo, da condição, no gofe do misto, estará lhe bibubem tio esto do gofo. Hasta assim ao tio, desta berrou ao golfo, besterelió tiliostio do alpalha, na cala de colestina, deste berral, dorolioba do tiliostio do mundo, forole beba, hasta mesti austio nau. Justo Jesus Cristo, Espírito para que justiça de Deus, romista, esta rau Israel alistiu. Na Palestina goloste, roquele a galeste. Ao que nos tiraste, ao homem do réu, os toroleofo, no governo, bepa ao Bíblia estaraleasto, randustio, ao estilha de Israel, dole-se a Israel, na Palestina, ao governanto da Palestina, corstidoste, entre o golfo, bepesteralasto, os tilhos chorral, Gondeka laca, bicarral, estarele babau, orfaiaste, dentro da China, recalistereasto, ao Jalemichu, Japão, Ostomuru, forele bobanda, gasta, esta micula, bicunderasto, ao mino, rofo, diliustu, a fraleaste do meu abaosh, por toda a América esta-lastina, alvo, Jesus Cristo, desse combova, destará lebebal, de Xixomerral, dentro da Astolebal, de estado de sonido, astemerrou, Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça por todos os governos americanos obolvo, dostamerral, xalalesteredária, casviva, não serei impedido ao vídeo de Jesus Cristo por estar para estelebal, estancolioste, jeito mundo, porque está sendo impedido passar o vídeo aos olhos. Não pode fazer isso.
Dasta-lhe ao mundo inteiro, ao gelasta carral, vivife aos mundo inteiro, a todo o país, a auxélia, estrangeiro e brasileiro, hoste Jesus Cristo, por toda a esta da América, resta-me mundo, foste Deus vive e poderoso, haja aos quatro cantos do mundo, orientando a todos dentro da palavra dele sobre todas as coisas na terra, levando a paz e a união, a transformação para os países, este mundo inteiro, para toda a África, ao Bibistão na raça de Jesus Cristo, ao Iraque, decola esta metilha, resto do povo dentro de toda a Turquia, país, ao Peterália, hostilha, ao Combebestor hostilha, dentro ao país, ao vivo, estará libebou, país, aos primeiro amical, estilhava sura, canstelete hal, vivor libebanda, costilha, besto, ao vivo de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça. Deus vive, poderoso e misericordioso, Pai, que olhais por cada um de nós e nos ensinais viver em paz e enxergar aos todos nossos irmãos e irmãs sobre a terra como nós mesmos, fazer o bem, não olhar a quem, sem tentar prejudicar a seu ninguém e nem tirar a vida do seu ninguém sobre a terra. Somente um tem o direito, o Deus vivo e poderoso, Pai, o que nos deu sopro da vida. Viver atento nas viagens, viajar com imprudência, astaraste micunda ebolistiohal, para fazer o bem, não olharás a quem e nem tentar destruir a vida de seu ninguém na terra. Precisamos de pessoas que nos ajudarão na terra, cada um de nós sobrevivendo, fazer o bem e não olhar a quem, pedir o nosso Deus todo entendimento e sabedoria para agir, orientar os que estiverem meio perdidos, aconselhar para ter um caminho reto e não tortuoso, nem dar mau conselho aos outros para fazer coisas erradas, mas sim fazer coisa aproveitável, certa, que traz benefício às famílias, que traz benefício, que traz saúde, que traz o pão de cada dia na mesa para todos. Precisamos de pessoas ao coração puro, aquele que crê na palavra de Deus e que está deposto sobre a terra para fazer a caridade àquele que bater na porta em busca da ajuda e poder ajudar se estiver no alcance de cada um. Desta motivo está agradando ao Senhor, agradando o Senhor Deus vivo e poderoso Pai sobre a terra, quando nós levantamos a mão para fazer algo aproveitável, a doação para matar a fome
daquele que está com fome. E às vezes a maioria da fome é a fome da palavra de Deus, espiritual e não material. Assim nós vivemos em paz, passamos por necessidade, às vezes vem a provação nas nossas vidas para testar a nossa fé. Mas cremos nós na palavra de Deus, que Deus não testa ninguém, porque Ele já sabe da fé de cada um de nós. Mas até hoje, quem testa a fé dos nossos irmãos e a nossa não é Deus, é o diabo que testa para ver se nós levanta contra Deus e a blasfema contra o Espírito de Deus. Para ver se nós abre a boca e fala, estamos orando, estamos pedindo, estamos na mesma situação. Mas que Deus é esse, que a gente ora e pede e humilha e estamos na mesma situação. Deus sabe, Deus antevê e fala, vou deixar. E Ele sabe que o meu filho, ele não vai blasfemar e nem fazer nada que desagrada os meus olhos. Mostrará para Satanás, porque ele é meu filho e jamais levantarás contra o Espírito de Deus na terra. Pois sim, envergonhado serei Satanás, quando investo tentando contra nossas vidas e ainda fala, aquele lá acabou, ou aquela acabou, jamais abrirá a boca para falar sobre o nome do Deus que ela tanto ora, ou ele ora e está na mesma situação e na mesma merda. E eu já escutei alguém falar isso. Ah, não, eu não vou na igreja, eu não vou não, que está lá, hora a hora está do mesmo jeito. Aquele povo vive na mesma situação, só fala, e está na mesma merda, está na mesma situação, devendo muito. Devem ter o cabelo da cabeça. Mas que Deus é esse que serve e está no mesmo jeito? Temos que observar e ver o que nós faz também, mesmo que está ouvindo a palavra de Deus, mesmo que está dentro da igreja, nós temos que estar atento, nós temos que estar observando o que é de Deus e o que não é de Deus. Para que nos fazemos as coisas certas, pedimos ao Deus a orientação em tudo e pedimos Ele que abrisse as portas para nós, destravar tudo aquilo que está travado nas nossas vidas e pedir nas nossas vidas financeiras. Mas tem um porém, se nós temos que passar por isso, só vai organizar a nossa vida depois que nós passar por essa batalha. Porque nós temos que passar, provação pela fé de Jesus Cristo ao Espírito de Deus para que justiça. Passando por isso, a nossa vida serei abençoada e tudo que é nosso vem nas nossas mãos, se nós aguentar o que vem para nós passar. E não a blasfemar contra o Espírito de Deus. Esteja firme e forte para aguentar tudo, sem pensar nada, ao contrário. Assim, orar e pedir a Jesus Cristo que nos protege, nos dá força,
nos dai saúde e o livramento do que vem para nos atacar. Assim nós vencemos sobre a terra. Assim nós vencemos. Assim nós vai ter uma vida abençoada. Assim nós seremos livres de qualquer acusação, fofoca, mentira e tudo quanto é praga do inferno que levanta contra nossas vidas por inveja, por maldade e por falsidade dos maus corações, por inveja de ver a nossa vida ser abençoada e prosperada e falar sobre a palavra de Deus. O diabo fica furioso e fica pula para ver as pessoas no chão. E a gente tem que estar firme para passar por tudo isso e não ser atingida, não vacilar momentos nenhum. Só apenas segurar nas mãos de Deus, orar, estar firmes nas mãos de Deus e pedir a Deus a proteção divina para nos aguentar pela promessa que Ele nos deu na terra, para que nós não vacila e não aumenta mais o problema nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, porque quando um blasfema e vem a maldição, não ataca só um, ataca toda a família. Toda a família é atingida, toda a família entra em problemas. Então, nós temos que ver quando nós abrir a boca e falar algo que desagrada a Deus. E quando nós desagrada a Deus, agrada ao diabo. E assim, meus irmãos, isso que eu falo para vocês neste dia de hoje, nesta sexta-feira maravilhosa que Deus nos deu, um sol, um calor aqui sobre a terra. Mas também passaremos, falamos com todo o país oeste do mundo inteiro. Deus estará com as mãos pelos nossos irmãos estrangeiros, por cada um deles, em todo o país, Ropilhestiadal, para esta história de Deus, vive poderoso e misericordioso em todos os países. Que Astilestibahal e as pessoas dela conviva, não veste olebol e custiribiralha, estar eletiva e grambestala ao mundo inteiro, estabelece de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça, que olhais pelos idosos da Palestina, as telestílias, aos corral e dos touro, as crianças, olhais por todos os nossos irmãos e irmãs da Palestina, Israel, da Orfânia, Oleste Becol, Estilios, Teodolios, sobre a Rússia, sobre todo o país e os nossos irmãos governantes e por toda a teleste de Estados Unidos, de toda a Espanha, de todos os nossos irmãos e irmãs em todos os países, aos quatro cantos do mundo. Deus estará com as mãos, meus irmãos, sobre cada um de vocês, abençoando. Às vezes vocês nem crêem, mas creia que Deus está com as mãos sobre vocês, olhando por vocês e ajudando e orientando. Estará na mente de cada um de vocês, colocando o que é certo e o que não é certo e ajudando a vocês em tudo que vocês for fazer. Vocês serão bem-sucedidos. Coloca o maior na frente, Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, paraco é justiça, meus irmãos. Coloca Ele em primeiro lugar, que tudo dará certo, porque tudo que vocês têm
não pertence a vocês, pertence tudo a Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça. Meus irmãos e irmãs, sobre a terra nós não seremos nada, seremos pó, seremos pessoas que de um pouco se fechará os olhos, de um pouco estará tudo inchado, e às vezes não aguenta nem esperar, se não a preparar, não aguenta nem esperar levar para o túnel, leva em anto da hora, porque senão é estourado. Esta leste mufo do pó veio, saiu e do pó voltará à terra e não levará nada, 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 nada. Se colocar sem roupa, vai sem roupa. A ganância, meus irmãos, sobre a terra, a ganância sobre a terra só leva na morte, só morte, porque um quer ser melhor do que o outro, quer viver de carrão bonito, importado, quer viver nas castelas, rica das terras, gastando muito, roupilha estrela e o faltar certo. Se tem dinheiro, tem que viver bem. Fazer o bem, não olhar a quem, não fará mal a ninguém, meus irmãos. Mas não na ganância de prejudicar os outros, tirar o que é dos outros e querer viver estáciba, meus irmãos. O dinheiro vem para que Deus dá nas nossas mãos, para que nos vivemos bem, tem alimentação saudável dentro da nossa casa, poderá fazer o bem e não olhar a quem, na maneira do impossível, e não para fazer coisas erradas, sujas, receber trocados para destruir a vida dos outros, acabará destruindo a deles mesmos e da família. Dinheiro é para que tenha uma vida social na terra, comida para os filhos, poder levar o filho na sorveteria, poder levar o filho num prato de diversão, poder levar numa cachoeira para mostrar os bichos que lá tenho, poder viajar, passear e ver os parentes. Dinheiro é para que tenha uma vida social e não para fazer coisas erradas e não para tentar contar a vida do outro por causa dos tostão, que esses tostão não vai levar ninguém adiante, não vai deixar milionário, não vai deixar nada, só vai deixar confusão e morte e destruição sobre a família. É isso que vai fazer, meus irmãos. A lei do retorno é o problema, é o dobro do que fez. A lei do retorno traz morte, a lei do retorno traz acidente, a lei do retorno traz doenças brabas, a lei do retorno traz briga e confusão entre todos. A lei do retorno é coisa do inferno, meus irmãos. É coisa do inferno na vida de todos. Auxílias que nas televisões, e Deus não poderá fazer nada, porque está sob o laço do diabo. Quem serou-lhe aos família ao visto com, e laçou pelo come custo le beba rau e bifo, não tem jeito de Deus fazer nada, meus irmãos. Não tem jeito de Deus fazer nada quem está sobre o laço do inferno, meus irmãos.
Veja bem o que faz com as pessoas. Veja bem o que tenta contra as vidas das pessoas por inveja, por maldade, por falsidade, ou mesmo para tirar um tostão que o outro tem. Veja bem o que faz. Porque as suas famílias podem ser destruídas num fechar de olho. Esta morte mistura e quando estalaste visto a letra baixa de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para a justiça. Crelistele ao vivo deste mundo inteiro, bestalaste caste Jesus Cristo, a Bíblia, estaleste macunda deste Deus vivo e poderoso Pai, ao Deus da justiça, esta bestala e nunca mais voltará a livre pó. Jesus Cristo, ele é justiça e justiça reta e não falha. Jesus Cristo é justo para o que é justo. Foste o mundo inteiro, Deus mostrará a verdade e revelar sobre a terra ao que acontece por causa da ganância. Tudo no laço do Satanás. Estar é justiça de Jesus Cristo ao Espírito de Deus, ao Félix de Deus, protegendo aqueles que estão sobre as mãos dele e caminhando, fazendo o certo e não o errado. Jesus Cristo estará protegendo todo o povo dele na terra e orientando sobre todas as coisas. E o tormento vem porque é de Jesus Cristo, é atacado pelo estalaste do mundo, do Satanás, que quer laçar a todos. Mas aquele que está nas mãos de Jesus Cristo, firme como a rocha sobre a terra, jamais aquele será atingido e jamais serei laçado pelo Satanás. Pode cair chuva de pedra, canivete, bala, que não serei atingido. Jesus Cristo está olhando e vendo tudo que passa sobre a terra e tudo que nós faz e tudo que nós fala. Estamos te levar e quando estiver vivo, Deus é misericordioso por cada um de nós sobre a terra e nos orientando sobre todas as coisas na terra, o que é certo e o que não é certo, meus irmãos. Este nós devemos crer, porque Ele está com as mãos nos protegendo e nos dando força sobre a terra, porque nós estamos sobre as mãos dEle e pedindo sabedoria, pedindo inteligência, pedindo a direção dEle sobre tudo que nós fazemos, colocamos sobre as mãos dEle para que nós podemos fazer tudo certo sobre a terra, sem vacilar e sem fraquejar e sem tentar prejudicar os nossos irmãos e irmãs. Às vezes nós somos tentadas, às vezes algo vem para tentar nos prejudicar, mas não prejudicamos porque Deus está com as mãos sobre nós. O prejudicado serei aqueles que tentam nos prejudicar, porque Deus jamais deixará nós ser prejudicados por qualquer praga do inferno. Nós seremos avisados, nós seremos orientados, nós seremos livres de toda praga do inferno e morto na terra, por acidente, por toda imundícia que tenta contra nossas vidas por causa da palavra de Deus. E assim, meus irmãos, ponhamos tudo sobre as mãos de Jesus Cristo, pedimos a Ele proteção por nós e por todos aqueles nossos irmãos e irmãs que nos cegam e que faz o bem e não olharás a quem, está sempre fazendo certo. Jesus Cristo estará com as mãos sobre cada um deles
em qualquer parte do mundo, aonde estiver, Deus está com as mãos sobre eles. Protegendo e orientando, ponhando na mente deles o que é certo e o que não é certo, falando o que eles devem fazer, orientando eles. Sai deste caminho e passa para o outro. Não vai nesse que você vai ter problema, mas vai nesse outro que você vai reto, aonde você vai chegar, você serei bem recebido e serei bem ajudado. Meus irmãos, nunca larga o certo para o errado, mas sim faz o certo, sempre na direção de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça, sem tentar prejudicar a seu ninguém e nem receber conselho imundo dos outros para fazer coisas mal. Mas fará o bem e não olharás a quem. Assim, meus irmãos, neste dia de hoje, eu ponho tudo sobre as mãos de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça, todos nossos irmãos dessa cidade de Lambari do Oeste, aonde eu moro, aos governantes, às autoridades, a todos familiares, minha família, todo. Família pode ser o que for, mas é família. Assim nós ponhamos tudo nas mãos de Deus, os nossos trabalhos, os nossos animais, todas as criações sobre a terra, tudo que nós temos, deveremos pôr nas mãos de Deus. Consagramos tudo a Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça, e como oferta ponhamos sobre o altar de Deus, para que tenham um dia maravilhoso, aos nossos irmãos nos trabalhos deles, uma vida sustentável, este mundo inteiro, mas constitutivo de Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, para que justiça livre de qualquer imundícia na terra. Assim, colocamos tudo sobre as mãos de Jesus Cristo e como oferta entregamos sobre o altar de Jesus Cristo e até o próximo vídeo.